O Opinião Pernambuco está de volta com o tema acidentes domésticos. Participam o Herbert Monteiro, tenente do Corpo de Bombeiros, Valéria Bezerra, pediatra, coordenadora médica da emergência infantil do Hospital Português, Raul Lins, ortopedista do Hospital das Clínicas da UFPE. Doutor Raul, a gente falou no bloco anterior sobre quedas e a gente focou muito na questão da infância. Na questão da fase adulta, isso se torna mais grave ou tão grave quanto? Como é que o senhor faz a sua avaliação? Na fase adulta, eu diria na terceira idade ou na melhor idade, como queira, porque os traumas da fase dos 20 aos 60 anos são inevitáveis. São coisas que, com 100% de prevenção, como o tenente falou, a gente não vai conseguir. Mas eu acho que tem que ser focado na terceira idade, a partir dos 60 anos, pelos fatores que eu falei, principalmente na mulher, que tem uma incidência maior por causa da diminuição da massa óssea, e a falta de orientação da população em geral com relação à prevenção de quedas de idoso dentro de casa. Então, qual é a média de atendimento no Hospital das Clínicas para acidentes desse tipo? No Hospital das Clínicas, especificamente, nós não temos uma emergência. Lá, as consultas são ambulatoriais, de maneira eletiva. Mas as fraturas de húmero, que é a região do ombro, giram em torno de 30% das fraturas do idoso. E as fraturas de fêmur de 15% a 20%. Então, o que deve ser feito, doutor, para que esses acidentes eles sejam evitados? Então, nós temos que ter uma estrutura envolvendo o idoso dentro de casa para prevenir. Então, qual é a hora mais frequente que o idoso cai? De madrugada. Às vezes ele não quer pedir auxílio para ir ao banheiro, ele se levanta só, tem pouca iluminação, tem algo no caminho dele que possa provocar uma queda. Ao chegar no banheiro, muitas vezes não tem um corrimão adequado para ele chegar no vaso sanitário. O boxe, talvez se ele for usar, não tem um tapete adequado. Essa, por incrível que pareça, é a hora mais frequente das fraturas. É durante a madrugada e o idoso vai para o hospital no começo da manhã, quando alguém chega para socorrer ele, ou então que ele chama por socorro depois da queda. Então, hoje já existem projetos de arquitetura para casas seguras e, mais do que isso, precisa a população ter acesso a isso, porque são coisas simples que podem ser feitas em casa, independente de ter dinheiro ou não para fazer, que dá para prevenir muita coisa. Então, um tapete antiderrapante custa muito barato, com adesivo no chão, sem ter necessidade de algo mais sofisticado. Presença de objetos que possam estar no caminho do idoso, principalmente skate, patins, bola de futebol, isso tem que ser checado no quarto. Presença de animais domésticos. É bem difícil você dizer ao idoso para que ele não tenha um cachorro, quando faz muitas vezes parte da família. Mas o cachorro, ou um animal de grande porte, ele pode provocar a queda de idoso. Nós chegamos aí numa fase muito delicada, que é a fase que acaba acontecendo muitas vezes a perda da autonomia do idoso, ou a necessidade, talvez, de uma intervenção da família, que acaba também sendo, às vezes, até traumática. Não, eu não quero tirar esse objeto daqui, esse objeto é um objeto de estimação, esse móvel, ele não pode sair da sala. Nesse caso, é preciso haver também muito tato, muito cuidado para fazer essa orientação. Né? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu sempre digo o seguinte, que existem coisas que a gente não pode negociar, é inegociável. Uma delas é a segurança. Você não pode negociar a segurança, é inegociável. Então, você tem que realmente convencer o idoso de que é necessário algumas mudanças. Porque se você não fizer isso, com certeza o acidente, ele não bate a porta avisando que vai acontecer. Ele acontece onde a prevenção falhou. Se falhou, vai acontecer. E volto a dizer, o grau vai ser menor ou maior, dependendo de quem esteja para dar os primeiros atendimentos, né? Então, tanto a criança como o idoso, você tem que conversar e dizer da necessidade que tem que ter essas mudanças, né? Certa vez eu estava no lugar e a pessoa disse, esse ambiente está adequado para a criança? Né? Me perguntando. Eu disse, para uma entrevista está ótimo,
mas para a criança não está. Por quê? Tudo que tiver acesso para a criança, principalmente em altura, por exemplo, um copo desse, né? Tiver na altura da criança, com certeza a criança vai manusear, vai querer pegar, vai querer utilizar. A mesma coisa são os móveis, né? Os móveis que ficam na residência, muitas vezes você projeta esses móveis para o casal, mas quando chega a criança ou a melhor idade, né? Por exemplo, o pai, né? Ou a mãe vai morar com você, né? Já tem uma certa idade, então muitas coisas têm que ser modificadas naquele ambiente para que se recepcione o idoso, ou se no casal tiver uma criança, para recepcionar a criança. Porque, com certeza, se você persistir naqueles objetos de vidro que fica lá na prateleira, aqueles objetos que ficam no caminho, né? Porque a gente diz o seguinte, né, doutora? Que existe faixa etária para o acidente, existe hierarquia dos acidentes. E a doutora falou muito bem disso aí. Asfixia, né? Por exemplo, se você tiver uma criança e deixar algum material no berço que ela possa se cobrir ou que ela possa utilizar, ela vai se asfixiar. Ou que ela possa brincar, cobrir o seu pescoço, né? Na água mesmo, como ela acabou de falar, a doutora Valéria falou, 2,5 centímetros é suficiente para provocar o afogamento, né? Então, se você se descuida, você facilita, né? E o acidente, com certeza, vai mostrar a você que ele está presente. Então, vamos ver. E fica, como eu sempre digo onde eu vou, e ficam as cicatrizes. Que cicatrizes são essas? As cicatrizes físicas e a principal, que é a cicatriz da alma, né? De você se sentir culpado por ter permitido. Porque a questão é essa, é eu permitir que algo aconteça. Quem tem o pátrio poder? Os pais. Sim, mas se eu não estou presente, alguém ficou delegado para isso. Vamos para a doutora Valéria, e aí já dentro desse ambiente da criança, né, novamente no ambiente da criança, quando acontece esse acesso fácil a objetos que estão posicionados equivocadamente, como foi reforçado aqui pelo tenente, né? Então, assim, essa responsabilidade ela volta a recair sobre o adulto. E aí é o adulto que tem que ser proativo no sentido de preparar esse ambiente. Sim, é muito importante que os pais eles tomem consciência que a casa ela precisa ser vista pelo olhar da criança, né? Então, a cozinha, por exemplo, a cozinha ela oferece vários perigos para a criança, né? O calor do fogo, líquidos quentes. Então, as panelas devem ser com o cabo voltado para dentro e não para fora, que a criança possa puxar. As facas têm que ser muito bem guardadas em algum local onde elas não tenham acesso. Objetos de vidro também. Então, as tomadas que existem na casa, elas não podem estar de fácil acesso para a criança, né? Tudo tem que ser mantido de forma segura, para que a criança não utilize aqueles objetos e possa ali se ferir, se cortar, né? E no caso de acontecer, de fato, o acidente, com queimadura, por exemplo, que cuidado os pais devem tomar? E também tem às vezes, muitas práticas que não são recomendáveis pela própria medicina, né? São Exato. práticas caseiras. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? O que deve e o que não deve ser feito quando acontece algum tipo de acidente que envolve o ambiente da criança, como, por exemplo, as queimaduras. Queimaduras são um aspecto bem interessante da gente falar, porque às vezes as pessoas tomam, como você disse, atitudes pensando que estão agindo corretamente e não estão. Então, passar manteiga, por exemplo, estourar a bolha que surgiu depois de uma queimadura, nada disso deve ser feito. Na verdade, a gente deve lavar aquela área que teve o contato com aquele líquido quente, né? Lavar com água fria, colocar uma compressa úmida sobre ela e levar a criança até o hospital, para que possa ser cuidada. Essa é a melhor forma de você atender imediatamente uma queimadura, né? No caso do corte, como estancar a sangria? O corte, se for uma lesão que esteja sangrando muito, pode haver uma compressão com um tecido estéril, pode ser uma gaze, se a pessoa não tiver acesso, um tecido limpo, que pode ser lavado com água e sabão, aquele local, e depois com a compressão, no máximo 3 minutos, nunca um torniquete. Nunca.
Ok. Doutor Raul, as contusões também são muito frequentes. E aí não é uma coisa só de idoso, não. É uma coisa que acomete em qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Perfeitamente. Por que acontecem essas contusões, os entorses, e quais devem ser os procedimentos para evitar o agravamento disso? Só reforçando o que a doutora Valéria falou em relação a cortes, primeira coisa, não tem nenhum sangramento que não pare com a compressão. Se tiver um tecido limpo, se tiver um tecido estéril, faz a compressão e vai para o hospital sempre. Muitas vezes você não vai ter, o garoto está lá jogando bola e não vai ter tecido limpo ali por perto. Mesmo assim faz a compressão com a camisa ou com qualquer coisa e vai para o posto de saúde mais próximo, que ele sempre tem prioridade no atendimento. Agora as UPAs, qualquer hospital tem a classificação por gravidade e ele vai ter prioridade no atendimento em relação aos pacientes menos graves. Em relação às contusões, a população cada vez mais, além de envelhecer, está se tornando mais ativa. Então, existe uma prática esportiva, existe uma febre que nós estamos vivendo agora da saúde e do bem-estar e tentando atingir a vida eterna, né? Mas muitos correndo além do normal e aí aparecem as lesões. E as contusões, por mais que você queira prevenir, você não vai conseguir prevenir determinadas contusões no ambiente doméstico. Então, são contusões, contusão que a gente define é um trauma direto com formação de um hematoma, de um edema. Isso aí, primeiro cuidado, fazer o gelo e procurar um atendimento médico. Por que o gelo? Porque ele diminui a formação do edema. É uma pergunta bem frequente. A gente faz gelo ou água morna? No trauma, você tem que fazer o gelo. Se houve um trauma recente, agudo, em horas, você tem que fazer o gelo e procurar um atendimento para a gente avaliar o que foi. No caso de um idoso, como o tenente falou, se ele foi ao chão e não conseguiu se levantar, é melhor chamar o atendimento para que mobilize ele adequadamente e leve ao hospital. Nós temos uma realidade de edifícios onde as pessoas sobem em elevadores e ali elas ficam trancafiadas, mas ainda tem uma grande fatia da população que mora em residências, e residências com quintais. E o acesso a esse quintal para a pessoa idosa muitas vezes é uma coisa vital. No entanto, esse quintal, principalmente em período de inverno, ele apresenta os seus riscos, não é, doutor? Por conta de chuva, de escorregões, e isso acaba gerando vários tipos de problemas. Gostaria que falasse um pouquinho sobre esse cuidado, sobre essa atenção que as pessoas devem ter, no caso específico dos quintais de suas casas. Isso. Não só os quintais, mas a cidade não é projetada para isso. Então, uma rampa, por exemplo, ao invés de um batente num quintal, que você gasta um saco de cimento para fazer, você fez uma rampa e tirou o batente, você eliminou um fator de risco para o idoso. Se você conseguir, além disso, botar um piso antiderrapante, que isso é barato, você cola na rampa e você tirou outro fator de risco para o idoso. Isso a gente não vê só nas casas, vê na cidade toda. A cidade não é preparada para dar uma acessibilidade ao idoso. Muitas vezes a gente recebe idoso que caiu indo ao banco sacar o dinheiro dele e num buraco da calçada, numa falta de uma rampa, ele se acidentou e quebrou o fêmur, ou o húmero, ou o punho. Isso é muito mais frequente do que imagina. Muitas vezes em supermercado, piso muito liso, e o idoso vai fazer uma compra e cai, porque a gente tem que lembrar que ele não precisa de um trauma de alta energia para sofrer a fratura. Então, você falou, são mínimos detalhes. No quintal existem várias medidas, pequenas medidas a serem tomadas que já eliminam fatores de risco para uma queda no idoso. A gente está quase chegando no final desse bloco, mas eu gostaria de já de entrar um pouquinho na questão dos acidentes com eletricidade, que também representam uma grande quantidade de acidentes domésticos, não é, Tenente Werber? Recentemente tivemos uma ocorrência, né? Um jovem de 16 anos utilizando a chapinha e sofreu uma descarga elétrica e foi a óbito, né? O jovem de 16 anos.
também aqui da região metropolitana. Se eu não me engano, acho que foi Agreste, me perdoe. O que ocorre? O choque é uma conversão de energia, né? Energia elétrica se converte em energia térmica. Além do choque, a pessoa também vai sofrer queimadura. Queimadura de entrada e de saída. E o que ocorre com isso? Eu sempre digo aos jovens, principalmente nas escolas, a pessoa está tomando choque, eu posso tocar nele? Claro que não, também tomaria choque. Então, emergencialmente, o que eu devo fazer? Primeiro ponto, cortar a energia daquele ambiente, se eu souber. Porque muitas vezes você mora na residência, mas você não sabe onde fica o quadro de disjuntores. Isso é uma realidade. Né? Muitas vezes você pergunta à pessoa, você já sabe onde fica o quadro? Não sei. Então, se você não pode cortar a corrente elétrica que está sendo fornecida naquele ambiente, eu vou usar o quê? O material que seja um mau condutor de eletricidade. Por exemplo, eu posso usar a minha camisa para laçar aquela pessoa que está tomando choque? Posso sim. Posso usar uma borracha? Né? Sei lá, algo que seja de borracha? Posso sim. Posso usar uma cadeira que não esteja molhada? Posso sim. Um jovem de 10 anos aqui na Rosa e Silva, ponto do Açaí. Tinha até um médico do outro lado, saiu na imprensa tudo isso. O jovem tomou choque no poste do semáforo. E foi isso que a atendente utilizou, uma cadeira de madeira, afastou o jovem que estava recebendo essa corrente elétrica. Descarga. Isso, essa descarga. E após ele sair dessa situação, o médico fez a avaliação primária, deu os primeiros atendimentos e ele foi conduzido para o hospital. Então, o que deve ser feito? Se a pessoa está tomando choque, a primeira providência emergencial é que, se você souber, cortar a energia daquele ambiente, se não utilizar um material que seja mau condutor da eletricidade. A gente continua essa nossa conversa e destacando aqui o acidente com a eletricidade no próximo bloco, ok? Tá certo. Então a gente volta daqui a pouquinho.